Seja muito bem-vindo ao Contracapa. Um economista para quem estudar é trabalho para uma vida. Paulo Reis Mourão é professor na Universidade do Minho. No livro Economia sem Gravata, da editora Chiado, partilha com o leitor alguns trabalhos de investigação na área do desenvolvimento económico, abordando questões como, por exemplo, as disparidades regionais. Para Paulo Reis Mourão, descentralizar traz poupanças e os tempos de crise são mesmo o melhor momento para o fazer. Para o economista, a pior crise é aquela que não provoca mudanças. Paulo Reis Mourão, muito obrigada por estar no Contracapa. Neste livro escreve que os portugueses gostam muito de falar sobre crise. É mesmo o assunto que mais gostam de abordar. Como é que olha para, como economista que é, para todas estas opiniões diárias sobre a nossa economia? Olá, Carla. Bom dia. De facto, os portugueses gostam imenso de falar de crise e, por vezes, gostam de falar de um modo extremamente deprimente, esquecendo que a crise é um excelente momento para refletirmos naquilo que, de facto, têm sido más escolhas, mas também refletirmos que muito à nossa volta está por aproveitar, muito à nossa volta, de facto, apesar de ser riqueza, está esquecido. E, nesse aspecto, creio que nós, economistas, deveríamos dar uma leitura diferente a essas oportunidades, mostrando não só aquilo que foi uma má escolha e não só mostrando aquilo que deveria ter sido uma escolha diferente, mas mostrando também como as pessoas podem reconhecer muito do potencial que têm, como as pessoas podem reconhecer também muitos setores que ainda estão desaproveitados. Considera que as crises são também momentos de oportunidade, não é? E até cita uma frase de Joseph Schumpeter, o economista, que dizia que os momentos de crise são como um duche frio, despertam-nos para o importante. O que é que esta crise nos trouxe? Despertou os portugueses para aquilo que é importante? Eu creio que despertou os portugueses para três aspectos muito importantes. O primeiro aspecto foi a necessidade de olharmos com outra visão para as finanças públicas. Sem dúvida que hoje a maioria dos portugueses percebe a necessidade de ter umas finanças públicas com saúde, umas finanças públicas obviamente equilibradas, mas também que gerem um potencial de crescimento e um potencial, acima de tudo, de bem-estar para a própria população. Este é o primeiro aspecto. Depois, o segundo aspecto, a crise alertou-nos também para a vulnerabilidade do nosso mercado de trabalho. Portanto, muitos dos postos de trabalho que foram reafetados ou que desapareceram eram postos de trabalho que estavam mal estruturados. E, portanto, obriga-nos também a repensar em que bases é que nós estamos a construir o nosso trabalho e em que bases é que nós queremos construir o nosso trabalho para o futuro. E depois, o terceiro aspecto que a crise trouxe de reforma nesta visão dos portugueses foi a necessidade de não só ficarmos presos a modelos, a ideias feitas, mas sobretudo de nos aproximarmos das pessoas, de nos aproximarmos de quem está no terreno. E, de facto, eu com este livro procuro fazer isso. Reconhecer o papel, acima de tudo, das pessoas, reconhecer como é que quer a crise, quer o crescimento afeta o ser humano, afeta os cidadãos e afeta cada português. E, acima de tudo, também reconhecer o papel de instituições, que são as instituições da economia social e solidária, que têm um papel incontornável no nosso processo de desenvolvimento. Aliás, permita referir que os direitos de autor foram cedidos à Associação CAIS. Para a CAIS, sim. Ainda a propósito das finanças públicas, diz que uma sociedade que só acumula déficits excessivos é tão idiota como aquela que só acumula déficits de bem-estar. Depois da primavera vem o verão, depois do verão o outono e o inverno. Isso significa que, em sua opinião, esta política de austeridade de facto não pode continuar e que não resolve os nossos problemas? De facto, uma política de austeridade em que permanentemente exigimos ao contribuinte um esforço extraordinário para colmatar ou para corrigir o déficit público
é impossível de ser suportada pela população. Aquilo que a regra de ouro das finanças públicas nos refere é que, efetivamente, podem haver déficits, mas estes déficits têm que ser corrigidos com uma riqueza futura. Isto significa também que nós não podemos ter, fazendo o dual desta regra, nós também não podemos ter déficits permanentes de bem-estar. E, portanto, obviamente, o sacrifício hoje tem que ser compensado por uma melhoria de bem-estar amanhã. E isto, obviamente, leva-nos a repudiar toda uma política de austeridade que permanentemente peça ao contribuinte um sacrifício sem que ele perceba o seu retorno. Eu creio que Fazendo uma ligação com a atualidade política. A maioria dos economistas políticos e pessoas que trabalham nas finanças públicas sabe isso. E, obviamente, o próprio termo de austeridade é um termo que também precisa de ser redefinido. Porque, geralmente, nós estamos aqui a falar no contexto da austeridade, num contexto de sacrifícios permanentes. Agora, outra coisa é, efetivamente, o conceito de equilíbrio das finanças, que, obviamente, obriga-nos também a olhar para a necessidade de libertar recursos para que a própria população sinta melhorias de bem-estar e não se sinta permanentemente penalizada. E nessa lógica, e fazendo, como eu estava a dizer há pouco, uma ligação com a nossa atualidade política, parece-lhe que aquele documento, Uma Década para Portugal, de 12 economistas que fizeram aquele documento para o Partido Socialista, parece-lhe que são medidas que vão no sentido de que estava agora a dizer? Eu creio que a ideia subjacente é uma ideia positiva, é uma ideia de libertar, de facto, o contribuinte de um ónus. Obviamente, há diversas questões que nos obrigam a uma reflexão maior. Porque lá está, mais uma vez, eu creio que todos desejaríamos apresentar um cenário cor-de-rosa, um cenário idílico para a economia e para a sociedade em Portugal. No entanto, eu também tenho a plena consciência de que, como eu referia, a crise trouxe essa reflexão sobre as finanças públicas e os portugueses também percebem que exageros ou ilusões, depois, mais tarde, são pagas e são pagas a um preço muito elevado. E, portanto, eu creio que, acima de tudo, os portugueses aprenderam a apreciar a honestidade. E eles vão, de facto, pouco a pouco, premiar aqueles que se aproximarem das urnas, que é outra questão que o livro debate, é que muitas vezes o afastamento das urnas não é um ato irracional, mas é um ato de cansaço perante tantas desilusões políticas e económicas que o eleitorado tem sentido. E quer-me parecer que aqueles que se aproximarem das urnas vão saber premiar, sobretudo, as propostas de melhoria de bem-estar, mas uma melhoria de bem-estar que, efetivamente, não seja sustentável em ilusões ou que, pelo contrário, seja momentânea e depois obrigue a sacrifícios recorrentes no futuro. Uma coisa que diz aqui logo no início do livro é que os sábios não devem governar. Portanto, o papel dos académicos, como o seu caso, de facto, não é passarem à ação, é aconselharem. Isto porquê? Porque o papel do académico é o papel do crítico, e o crítico atento. E aquilo que nós verificamos é que excelentes académicos que depois procuram ser políticos acabam muitas vezes por ser maus políticos. E isto porquê? Porque é muito difícil despir esta vocação de ser um crítico e ser um crítico acutilante e rigoroso que era a profissão barra a vocação de economista nos obriga, e depois tentar, obviamente, vestir uma imagem que é uma imagem de um político que, obviamente, passa uma mensagem diferente e muitas vezes que não se coaduna com aquilo que ele está a pensar. E daí que o papel dos académicos e o papel da academia deve ser, acima de tudo, um papel de uma consulta permanente, um conjunto de emissões, de sugestões recorrente, que depois a classe política, obviamente, deve avaliar
e, em responsabilidade, deve seguir naquele conjunto que considera ser o conjunto de sugestões mais execuível para aquele momento. Aliado a um exemplo muito simples, que já vem desde Hipócrates. O médico, obviamente, é um sábio e, no entanto, o paciente tem sempre a liberdade de tomar a decisão de seguir ou não, de facto, aquela prescrição. Porque muitas vezes o próprio médico sabe mais tarde que não deveria ter sugerido aquela prescrição e, como o próprio Hipócrates se conta numa história também que envolve a sua vida, ficou muito contente quando reencontrou um paciente que não seguiu aquela receita que ele lhe tinha dado, porque mais tarde percebeu que aquela receita teria liquidado o paciente e, caso contrário, o paciente assim, não teria continuou sobrevivido. vivo. É um defensor da descentralização, mais poder para as regiões, e que esse processo é possível de se fazer em alturas de crise por trás poupanças e não mais despesa. Poder que eu colocaria aqui como sinónimo de responsabilidade. Portanto, eu sou o defensor de uma descentralização que vem na linha do pensamento da economia clássica. Isto é uma descentralização quer de receitas, quer de despesas. Porque há muita confusão ainda nos debates sobre a descentralização, na medida em que muitas vezes se pede uma descentralização de competências, isto é, mais direitos para os espaços locais, e, no entanto, a receita toda a vir aqui do Terreiro do Paço. E, obviamente, este tipo de descentralização não pode vingar. A descentralização que pode vingar é, de facto, aquela que faz com que, primeiro, tenhamos uma classe política devidamente preparada também para o processo de descentralização. Portanto, nós não podemos ter uma descentralização eficaz se a classe política não estiver preparada para esta descentralização de uma responsabilização orçamental. Depois, é importante também termos a descentralização das receitas, isto é, as autarquias terem mecanismos de recolherem um montante superior dos impostos que são, de facto, atribuídos ao valor acrescentado que é gerado nos espaços. E depois, a descentralização, de facto, da despesa. O que muitas vezes se tem observado é a descentralização da despesa ser processada num ritmo muito maior do que a descentralização da receita. Isto tem feito com que muitas câmaras caiam em estrangulamentos financeiros, tenham que recorrer a formas de endividamento e, obviamente, depois ficam limitadas nas opções futuras. E, portanto, aquilo que tem acontecido é este zigue-zaguear de ritmos em termos de descentralização, que, obviamente, já não serve. Esta estrutura municipalista é uma estrutura que tem que ser repensada. Tem havido um certo reaproveitamento das CCDRs com as suas próprias limitações. E, no entanto, nós verificamos que cada vez mais o país envelhece, cada vez mais o país tem menor fecundidade e cada vez mais o país Que é outra vive questão no litoral. que aborda aqui, que é a ciberização do país e o empobrecimento do interior. Mas neste livro vamos também ouvir falar dos invisíveis e do Júlia. Queres explicar-nos quem são estes invisíveis e quem são os Júlia? Portanto, são dois dos grupos que devem merecer a nossa maior atenção. Não só porque são grupos extremamente fragilizados por todos estes processos de desenvolvimento que temos seguido. Os invisíveis são todos aqueles cidadãos que, estando ao nosso lado, nós não conseguimos ver. Como aparece muitas vezes aqui referido, os novos pobres são os pobres que ainda não sabem que o são. E os invisíveis passam por ser todos aqueles que têm ficado numa posição de fragilidade cada vez maior. Os nossos idosos, os nossos desempregados, os nossos dependentes, os nossos marginalizados. E, portanto, são grupos que vão ter um contributo ainda nos anos subsequentes de um novo grupo, que é o tal grupo de todos aqueles que têm estruturado o seu bem-estar só em padrões de consumo, sem uma correspondência com o seu rendimento, com a sua produção.
E muitas vezes este tipo de padrão de consumo é o resultado de algum apoio que vem do Estado, de algum apoio que vem dos mecanismos de segurança social. Obviamente, estes mecanismos a serem repensados vão colocar estes grupos ainda numa fragilidade maior. E, portanto, temos aqui um conjunto de invisíveis que, curiosamente, apesar de aumentar em número, eles desaparecem da nossa vista. E, portanto, isto deve-nos obrigar a repensar. O Júlia é um anagrama que significa jovens universitários licenciados que estão inativos nas autarquias. E cada vez estão mais. E é um drama latente na medida em que são jovens, altamente qualificados e que muitas vezes estão envergonhados das competências que têm, porque não encontram um trabalho compatível nos seus espaços. Têm competências a mais Como para eu aquilo que o refiro, mercado de trabalho oferece. Têm competências a mais para aquilo que o mercado lhes oferece, para as expectativas que foram da própria família. A própria família, muitas vezes, age em paradoxo na medida em que não aceita que aquele seu filho, aquele seu membro, com aquelas qualificações, faça o mesmo trabalho que fazia o pai ou a mãe com qualificações mais reduzidas. E, portanto, é um conjunto de população onde o Estado, onde a sociedade investiu, que de facto tem um valor incomensurável e que muitas vezes passa a tarde a ler os jornais na página dos anúncios. Nos cafés. Paulo Reis Mourão, muito obrigada. As pessoas também, lendo este livro, Economia Sem Gravata, vão também ouvir falar do Deus PIB e de outras coisas. Deixamos aqui a sugestão aos nossos leitores. Deixamos também mais algumas novidades do mundo editorial, começando com A Quarta Revolução, Corrida Global para Reinventar o Estado, um livro que aborda a crise de governação e a ineficácia do Estado no Ocidente. Os autores defendem que é necessário revolucionar o sistema político, uma edição Dom Quixote. Também Estado Islâmico, Estado de Terror, de Jessica Stern e J.M. Berger, especialistas em terrorismo e extremismo violento, descrevem os métodos usados pelo Estado Islâmico para aterrorizar cidadãos inocentes e atrair novos soldados, uma edição Vogais. Ainda O Fim do Homem Soviético, Um Tempo de Desencanto, um livro sobre a Rússia 2 décadas após a desagregação da União Soviética, em que o mundo parece ter voltado ao tempo da Guerra Fria, da Porto Editora. E para terminar, Alemanha Ensanguentada, de Aquilino Ribeiro. 2 anos depois de terminar a Primeira Grande Guerra, Aquilino Ribeiro revisitou a Alemanha. Dessa viagem deixou um diário publicado em 1935 e que é reeditado agora pela Bertrand Editora. Ficam então estas sugestões de leitura. Tenha uma boa semana e boas leituras.